Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha que conteúdo relevante. Quanto mais você tenta no INSS, parece que as coisas ficam mais complicadas, né? Calma, não está entendendo? Nós vamos destrinchar esse assunto aqui em todo esse conteúdo com informações muito importantes, atualizadas e relevantes. Então é importante você nos acompanhar, tá? A busca por benefício de incapacidade no INSS parece ser um caminho lógico e necessário para quem está enfrentando limitações para o trabalho. Você paga para isso, né? Caso você tenha um acidente, uma doença, uma lesão que você ficou incapacitado, desde lá do seu primeiro salário, já vem descontado lá do seu ordenado, do seu olerite, sem perguntarem para você se você quer ou não, se você deseja ou não. Só que, no entanto, muitas pessoas não sabem que quanto mais tentativas mal planejadas ou sem embasamento são feitas, maior é o risco de complicar ainda mais os processos. Esse problema ocorre devido à maneira como o INSS analisa as solicitações e os critérios técnicos rigorosos exigidos para a aprovação de um benefício. Tá aí, eu paguei, no caso de uma emergência, eu tenho direito, anos pagando, aconteceu o que eu não queria, porque ninguém quer se machucar, ninguém quer ficar doente, ninguém quer se lesionar. Vou lá buscar o meu direito. As portas se fecham. Por quê? Porque nós vamos ver agora. O principal erro de muitos segurados é insistir em pedidos sem corrigir problemas anteriores. Cada vez mais, uma solicitação, quando é feita e é indeferida, o histórico do segurado ele fica marcado lá no INSS. E as próximas tentativas tendem a ser analisadas com mais rigor. Quer dizer, você fez um pedido, foi negado. Se você fizer um outro pedido, ele já vai entrar no histórico. É como se você tivesse uma pastinha ali. Então já está constando que foi indefinido o primeiro. Será que vai ser aprovado o segundo? Eu já vi casos aí que não teve jeito, 4, 5, 6 vezes e não conseguiu. Isso acontece porque o INSS busca evitar fraudes e assegurar apenas que pessoas que realmente estão incapacitadas recebam um benefício. Outro fator que complica a situação é a falta de documentos comprobatórios atualizados e completos. Muitos segurados apresentam laudos desatualizados ou imprecisos. Isso é responsabilidade sua, tá? E para 2025 agora eu tenho avisado muito, tá? O que leva ao indeferimento. Além disso, algumas condições de saúde não são consideradas incapacitantes para o trabalho, segundo os critérios do INSS, mesmo que causem desconforto ou limitações. Pessoal, eu não sou médico. Eu não sou médico, mas eu tenho diabético na família, a gente vê diabético para tudo quanto é lugar, gente que toma insulina. Eu não vou entrar no mérito se é grave ou se não é grave. Mas a pessoa me perguntou aqui no canal que foi diagnosticada com diabetes tipo 2, se ela poderia se aposentar. Diabetes tipo 2 acho que é o início da diabetes. Se diabetes tipo 2 dá aposentadoria. Gente, espera um pouquinho também, né? Não vamos exagerar. Não vamos exagerar. A ausência de orientação especializada, nada contra quem fez a pergunta, tá? Mas isso está dentro do que eu acabei de falar, né? Tem muitas condições de saúde que elas não são consideradas incapacitantes. Se tem pessoas com câncer recebendo uma negativa, você imagina você com diabetes, meu amigo, minha amiga. Se a pessoa com câncer não consegue o benefício, você com diabetes vai conseguir. A ausência de orientação especializada também é um problema recorrente. Sem o acompanhamento, por exemplo, de alguém que possa te ajudar, evitar erros básicos. Esses profissionais, por exemplo, nós estamos falando de advogado, eles sabem como apresentar as informações de forma adequada e aumentam suas chances de aprovação, mesmo em casos mais complexos. Eu concordo, tem gente, eu não posso pagar um advogado, mas eu já falei, tem a Defensoria Pública, tem sindicatos, associações, ONGs que prestam esse tipo de serviço para segurados do INSS. E outra, além disso, a judicialização de casos indeferidos também pode dificultar futuras solicitações. Não tem nada a ver a justiça com o INSS. A pastinha que eu acabei de falar está lá, entrou com processo. Quando um processo judicial é aberto sem uma estratégia sólida, as chances de perda também são altas. O que você pode criar é um precedente desfavorável. Olha aí, pessoal, quando você entra com um processo sem uma estratégia certa, sem uma documentação, sem uma comprovação de incapacidade, a chance de você perder também é alta. Eu já falei que houve uma pesquisa
35% em média, de 30% a 35% as decisões são favoráveis ao segurado. Os outros 65% para quem vai? Para o INSS. Então, se colocar na balança, o INSS ganha mais ações do que segurados. O comportamento do segurado durante as perícias também é um fator determinante. Muitos não entendem a importância de explicar claramente as suas limitações ao perito. As respostas são vagas, inconsistentes, podem gerar dúvida, comprometendo a avaliação. Até dá para entender, porque emocionalmente a pessoa entra abalada na sala do perito. Né? Tanto histórico, são tantas pessoas que já passaram, e a pessoa já sabe quando ela está indo para o INSS, ela já consultou, não só o meu canal, ela já conversou com gente que passou por perícia, ela sabe mais ou menos o que acontece numa perícia. Então, o que ela ouve? Não tem credibilidade, o perito não olha na sua cara, o perito não está nem aí, provavelmente vai negar, quer dizer, a pessoa entra abalada emocionalmente e pega, por exemplo, um perito que vai perguntar para ela, qual é a sua situação? A pessoa está tão abalada emocionalmente que ela não consegue falar. Isso é compreensível, né? Isso também não pode acontecer, pessoal. Naquele momento chave onde você tem que falar o que está acontecendo, você precisa ter um controle emocional, por mais difícil que seja. Mas tá? Outro ponto relevante é que insistir repetidamente no mesmo pedido, sem atender exigências no INSS, pode ser interpretado como má fé. Embora isso não seja a regra, casos assim podem levar também a suspensão temporária de novos pedidos, complicando ainda mais a situação do segurado. A solução para evitar esses problemas passa por um planejamento e estratégia. Antes de entrar com uma solicitação, é essencial reunir toda a documentação necessária, consultar alguém que já tem experiência, avaliar se o caso atende critérios do INSS, se a preparação vai reduzir as chances do indeferimento e pode acelerar o processo. O INSS também está reforçando aí a importância de utilizar canais digitais, o aplicativo Meu INSS, para acompanhar o andamento dos processos e corrigir essas pendências. Esses recursos podem evitar também erros simples, que frequentemente levam ao indeferimento. Além disso, o segurado precisa entender que o INSS não é um órgão que trabalha exclusivamente a favor do solicitante. Quer dizer, o INSS não trabalha exclusivamente para você, é o que ele acabou de dizer. Ele segue critérios legais, técnicos, que visam proteger os recursos previdenciários e evitar abusos. Essa percepção ajuda a alinhar as expectativas e evitar frustrações. Se o pedido for indeferido, é fundamental analisar os motivos detalhadamente antes de você recorrer. Muitas vezes a solução pode estar em corrigir um documento ou reunir mais provas, em vez de insistir em tentativas repetitivas, cometendo o mesmo erro. Nesse caso, o INSS está certo. Se você vai insistir, vai pedir uma nova perícia, porque já teve um indeferimento, eu sempre falo, você tem que apresentar mais elementos robustos. O que é elementos robustos? Mais comprovação da sua incapacidade. Essa abordagem estratégica ela vai aumentar a chance de sucesso. Para quem enfrenta limitações reais, o processo pode parecer injusto e burocrático. Isso é o INSS falando. Pode parecer, não, é injusto e burocrático. Mas é importante lembrar que o INSS é apenas o intermediário. Olha eles tirando o corpo fora. Ter paciência e persistência aliadas a um planejamento adequado é a melhor forma de alcançar um benefício. Isso são palavras de gente lá do INSS, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando, não. Tanto é que eles falam aqui injusto e burocrático, que parece para o segurado. Qual é a maioria das decisões? Por que tantas são revertidas na justiça? O segurado também pode evitar de acreditar em promessas milagrosas de aprovação rápida. Eu tenho como exemplo aí, né, o que está acontecendo no país com relação a promessas milagrosas. Olha a situação que nos levou. Golpistas costumam se aproveitar do desespero de quem está em dificuldade, oferecendo atalhos que, na verdade, só agravam a situação e colocam o segurado em risco. Isso tem muito, né, pessoal? Infelizmente, a pessoa já está num estado crítico, já está a ponto de bala. Só que quando a gente pensa em golpista, a gente pensa naquele cara que fica, né, magrelinho, na porta lá do INSS, com o olhão esbugalhado, só medindo as pessoas para querer tirar proveito. Mas os verdadeiros golpistas usam paletó, gravata, estão lá em Brasília, né? Por exemplo, estão dentro do Poder Judiciário. O Lalau, o juiz Lalau, para quem não lembra,
Ele era juiz do Ministério do Trabalho. O prédio que foi construído lá em São Paulo, eu não me recordo a avenida, de não sei quantos bilhões, aonde ele desviou um dinheiro enorme, o Lalau era um juiz. A Georgina, que morreu, essa praga aí, morreu não tem muito tempo, que ela esteja comendo grama pela raiz, bem lá no fundo, a Georgina era funcionária pública do INSS. Tá? Então, olha lá, o golpista, quando eles falam de golpistas, a gente imagina que eles estão falando daqueles que ficam na porta, também são golpistas. Mas os que causam prejuízo mesmo, que abusam, o cara que está lá na porta do INSS, ele consegue pegar 1 ou 2 por dia. Um sem vergonha desse, como o Lalau e como a Georgina, eles, numa atitude deles, eles prejudicam milhões de pessoas. E aí, por que o INSS não se manifesta com relação a isso? É fundamental manter as contribuições em dia também, tá, pessoal? Para regularizar também as pendências com o INSS. Muitos pedidos eles são negados porque o segurado ele não cumpriu o tempo mínimo de carência ou deixou de recolher contribuições obrigatórias. Insistir com uma estratégia, desde que você tenha novos elementos, ela pode sim funcionar, tá? Ter alguém para te orientar. Eu que falo, o meu trabalho aqui é de orientação, é de trazer conhecimento, é ajudar vocês. Mas eu não estou perto, eu não sei qual é o problema de vocês. Vocês precisam ter alguém orientando, olhando a situação de vocês de verdade, falando, ó, nós vamos fazer assim, assado. Eu não trabalho para nenhum advogado, eu não indico nenhum escritório de advogado, nada disso. Eu só indico para vocês que tem. Não precisa ser um advogado, pode ser algum conhecido, alguém que já passou pelo INSS, ou mesmo chegar lá na agência e falar, escuta, eu vou passar aqui por uma perícia, o que eu tenho que fazer? Quais são aí as principais atitudes, os principais documentos que eu devo trazer? Você pode fazer isso também, tá bom? O importante é você sempre estar bem informado e ter conhecimento para lidar com essas dificuldades, tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido esclarecer, tirar dúvidas, mostrar como funciona um pouco o INSS, né? E também falar algumas coisas também que precisam ser faladas, né? A gente às vezes fica cansado de ficar vendo as coisas e aceitar tudo calado, né, pessoal? Nós não somos robôs, né, que só servem para trabalhar e não precisa comer, não precisa beber, não precisa dormir, vive só para fazer a vontade dos outros. Nós precisamos também lutar por aquilo que é direito nosso. E o INSS, se você é um trabalhador, se você contribuiu, ter um benefício do INSS é um direito seu, desde que você atenda os requisitos também. Se gostou do meu vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber sempre conteúdos atualizados. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo aqui no canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Um ano já está indo embora e nós vamos pedir a Deus aí nas nossas preces, orações, para que tudo isso passe logo, né? Para a gente poder ter um pouco de alegria novamente, tá? Fiquem com Deus e eu deixo um abraço a todos vocês. Até os próximos vídeos.